todos, tenham uma boa noite. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Nesse momento, nós estamos aqui nessa noite, dia 13 de abril de 2025, mais um culto da nossa reunião cristã, né? Mais uma noite aí que nós estamos aqui fazendo o nosso culto maravilhoso em adoração a Deus. E nós estamos aqui para isso, né? Então, hoje, a palavra devocional está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Nós temos hoje um culto especial, que é a leitura da Bíblia da celebração dos eventos durante o dia 14 de Nisan, que é justamente a celebração do memorial em Cristo Jesus, da morte dele, quando ele morreu e foi entronizado, rei do reino de Deus, onde ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, salvou, né, as nossas vidas, quando ele deu sua vida em prol da nossa vida, né? Então, em memória disso, hoje o culto da Catedral da Fé é o memorial de Cristo Jesus, em consonância disso. Então, você que tem aí uma Bíblia, um smartphone, tablet, computador, o iPhone, o notebook, né? Você pode colocar aí na biblioteca online, né, da Torre de Vigia e acompanhar os textos do dia e o que nós estamos colocando aqui, né? Então, nesse momento, nós estamos passando aqui para que a gente possa passar essa mensagem da palavra de Deus para você, né? Hoje a palavra devocional está em Hebreus, capítulo 9, versículo 12. E a leitura de Hebreus também, vocês podem anotar aí, que é o Hebreus 9, versículo do 24 até o 26. E é muito importante fazer esse acompanhamento desses textos bíblicos, né? Que a gente está sempre colocando aí para que todos possam acompanhar os textos bíblicos, né? Que é muito importante acompanhar os textos bíblicos. Então, vamos lá. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 26, né? Que é a palavra devocional de hoje, que é a leitura, né? São os tesouros espirituais da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, os tesouros do céu, esses tesouros que são alimento do tempo apropriado, é o alimento da palavra de Deus, que é para você, para a sua família, para que você possa estar aí de pé, fazendo esse trabalho conosco, de nos acompanhar, de ler os textos bíblicos, e a gente está aqui fazendo as orações e adorando, e clamando sobre o nome de Deus e passando a mensagem do reino de Deus para você, mensagem de forma gratuita, voluntária, né? Que a Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus faz, né? E nós estamos aqui sempre tirando esse tempo para fazer essa pregação, para poder ler a palavra para você, para poder passar mensagem de fé, mensagem de motivação, mensagem de edificação, de purificação da, para a tua família, para a tua alma, para seu casamento, para seus filhos, para que possa abençoar a sua casa, a sua família e tudo que você tem, né? Então é muito importante que você acompanhe os textos bíblicos que nós colocamos aqui, né? Isso é importante, né? Quer participar também com a gente? Manda aí também o SOS Ajuda Espiritual, arroba gmail.com. O SOS Ajuda Espiritual, do jeito que está aí na tela aí. SOS Ajuda Espiritual, com 2 L's, arroba gmail.com. Então, nós estamos aqui nesse momento passando essa mensagem para você. Você que está com problemas espirituais, está com problema no trabalho, problema no emprego, problema na família, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, esposa se esfriou com o marido, marido com esposa.
alguma coisa está errada, né? Você está ouvindo vozes, não dorme direito, tem insônia, não tem paz dentro de si, sempre aquela perturbação, ansiedade, nervosismo, ouve vozes, coisas quebrando dentro de casa, tome cuidado. Brigas entre família, briga você no seu casamento, com suas coisas, toda hora tem uma confusão, toda hora tem um problema, com certeza você está sendo vítima de um ritual de magia negra. Alguém está trabalhando fortemente para destruir o seu casamento, para destruir sua vida. Ah, mas é preciso a gente ser rico para poder a gente conseguir, para poder as pessoas terem inveja de você? Não, não precisa. Não é necessariamente você ser uma pessoa rica para poder você a pessoa te invejar hoje em dia, né? Hoje em dia, basta você ser uma pessoa desenrolada, inteligente, uma pessoa que tem brilho, onde você chega, você consegue chamar a atenção das pessoas para você. Você é uma pessoa inteligente, você tem sua vida própria, você tem um casamento bem sucedido, você tem um bom emprego. As pessoas elas invejam a sua vida profissional, pessoal e até mesmo amorosa, né? E aí as pessoas trabalham para querer destruir a sua vida pessoal. Então, o nosso e-mail está aí, é o sosajudaespiritual@gmail.com. SOS Ajuda Espiritual com 2L no final aí, né? @gmail.com. Nós estamos aqui para poder a gente estar te ajudando no sentido espiritual. Todos os e-mails que chegam aqui para a gente, nós vamos abrir o e-mail, nós vamos ler, né? Se você não quiser se identificar, né? Falar o seu verdadeiro nome, você pode usar um nome fictício, mas explicar o seu problema real, né? E seu problema real, nós vamos te ajudar. Nós vamos fazer o nosso trabalho com você. Nós vamos estudar o seu caso e dentro do seu caso nós vamos procurar fazer dentro das escrituras, vamos pesquisar dentro das escrituras sagradas, estudar o seu caso e lhe dar orientação com base bíblica, ok? E colocar seu nome na corrente de oração. Então, nesse momento, nós estamos aqui. Hoje é uma reunião especial. Você poderá estar mandando seu e-mail aí e a gente está aqui fazendo o nosso trabalho aqui, né? Você mandar o seu e-mail, consequentemente, falando do seu problema, nós vamos lhe orientar com base bíblica e vamos, com certeza, botar seu nome na corrente de oração, no óleo da unção, para que você possa, consequentemente, você resolver o seu problema. Então, hoje, estamos na Semana Santa, né? Então, tanto essa reunião desse domingo como a próxima será em homenagem ao memorial de Cristo Jesus, né? Memorial da morte de Cristo Jesus, que teve uma importância sobre a morte de Cristo, porque com o sacrifício dele, ele perdoou os pecados da humanidade, dando a esperança da pessoa poder, mesmo que você morra na matéria, você possa ser ressuscitado, você morrer na salvação de Cristo, e você servir e adorar a Deus, seguir a Cristo Jesus e seguir os seus mandamentos, você tem o direito à salvação, né, por parte do nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor, e ao Jeová Deus Todo-Poderoso. Então, o e-mail está aí, é o sosajudaespiritual@gmail.com. Mande seu e-mail, comente aí agora, se você quer mandar, fazer um comentário aí, né? A gente vai estar falando seu nome aqui ao vivo, né? Você poderá também estar mandando seu e-mail, como eu já falei, nós vamos te orientar com base bíblica e colocar o seu nome na corrente de oração, ok? Então vamos lá. Hoje, o
dia 13 de abril de 2025. A palavra devocional está em Hebreus, capítulo 9, versículo 12. E outro texto interessante é que também, Hebreus, capítulo 9, versículo 24 ao 26. É bom que vocês anotem para poder vocês fazerem, né, depois, com calma, vocês poderem periciar esses textos bíblicos para poder vocês estar meditando na palavra. Né? Então, vamos lá. Hoje, vamos ler aqui o texto de hoje, do comentário do dia. Vamos ler? Muito importante, né? Então, vamos lá. O livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12, diz assim: Ele entrou no lugar santo, não com sangue de bodes e de novilhos, mas com o seu próprio sangue. De uma vez para sempre, obteve para nós um livramento eterno. Então, aqui está se falando de Jesus Cristo, né? Que ele entrou no lugar santo e não precisou ser derramado sangue de animal, mas o sacrifício foi o próprio Jesus Cristo. Então, o próprio sangue dele foi derramado de uma vez e obteve para nós o livramento eterno, ou seja, para que a gente possa nos livrar do pecado e da morte eterna, dando a condição e a esperança da ressurreição, ou muitos que já vão ter o chamado espiritual para sempre, né? Que são os 144 mil ungidos de Cristo, como diz lá em Apocalipse 7,14. Então, nesse quesito, né? Então, o que é que diz o comentário do dia? Aqui diz o seguinte: depois que Jesus foi ressuscitado, ele entrou no santíssimo templo espiritual, adoração pura a Deus e ao Todo-Poderoso Jeová, e já está baseada no sacrifício do resgate que foi feito, né, por Jesus Cristo, na função dele. Então, como sumo sacerdote, verdadeiro sumo sacerdote, fica claro que essa forma de adoração é superior à maneira como os judeus adoravam a Deus, a Jeová Deus no passado. Então, o sumo sacerdote de Israel entrava com sangue de sacrifício de animais no Santíssimo Lugar, que tinha sido construído por homens. Né? Mas Jesus entrou no próprio céu, né? No lugar mais sagrado de todos, e compareceu perante a Deus, e lá ele apresentou seu valor da vida humana perfeita a favor, ao nosso favor. Né? Então, dessa forma, Jesus ele eliminou o pecado por meio do sacrifício dele, né? De si mesmo. Não se importou, não importa se a nossa esperança é viver no céu ou na terra. Todos nós podemos adorar a Deus, a Jeová Deus, e no seu tempo espiritual. Então, aqueles que já têm o chamado espiritual, que são os chamados 144 mil, escolhidos de Deus, que já está lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. Né? E os que vão ser ressuscitados para ter o chamado para viver novamente na terra, Deus deu essa condição através de Jesus Cristo. Então, vamos ver aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao 26, né? E diz assim: Pois Cristo não entrou num lugar santo feito por mãos de humanas, é que é uma cópia da realidade, mas o próprio céu, de modo que agora comparece perante Deus em nosso favor. Né? O objetivo não era que ele se oferecesse muitas vezes como sumo sacerdote, né? Entrar num lugar um ano em ano, num lugar santo, com sangue. Não, o seu próprio sangue de Jesus Cristo foi feito isso. Então,
se não teria de sofrer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas, agora, no final do sistema de coisas, ele manifestou uma vez para sempre para eliminar o pecado do mundo, né? Para eliminar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Então, hoje em dia, não se sacrifica mais animais sadios para poder, como é que chama? Para poder remir os nossos pecados. Porque uma vez que Jesus Cristo morreu, o sacrifício foi o sangue dele próprio, por ser perfeito, então aboliu todo esse sacrifício, porque o próprio sacrifício do Cristo Jesus, de Yeshua, foi que hoje nós temos a esperança de voltar a viver. Bom, nesse quesito, né, nós vamos agora, nesse momento, né, temos a leitura aqui de Lucas capítulo 22, versículos 66 ao 71, que é a leitura da Bíblia para a celebração do evento durante o dia 14 de Nisan. Né? Como hoje é um culto especial, mas antes disso, nós vamos fazer aqui uma oração inicial, né? Esses primeiros 30 minutos, para você que está nos assistindo, para Deus abençoar a sua casa, a sua família, né? Até mesmo seus inimigos ou aqueles que escarnecem contra você. Né? Então, nesse momento, nós vamos aqui, né, fazer uma oração, né, para que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família. Coloque a mão agora nesse momento e vamos orar. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas existentes. Tu és o excelentíssimo Senhor. O Senhor detém o poder de tudo. É o Criador de todas as coisas. É aquele que criou os céus e a terra. E é aquele que deu teu Filho em sacrifício de resgate para a nossa salvação e redenção. Aquele que derramou teu sangue para expurgir nossos pecados, nossas enfermidades. E hoje, à direita do teu trono, sentado diante do teu trono, reinando sobre o teu reino, teu Filho Jesus Cristo, o Yeshua, é que nós pedimos aqui que o Senhor nos dê uma noite abençoada, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos livrai do perigo do mal, do olho grosso, da inveja, da bruxaria, da feitiçaria, da magia negra, de macumbas, de pragas e maldições, de todo olhado, de todo ciúme, de toda praga, de toda maldição, de toda palavra que alguém venha desejar ou jogar mal contra a tua vida, esteja queima agora em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sumo sacerdote, pelo teu cordeiro, ó Deus. Que tu és o Deus da providência, tu és o Deus que proverá todas as coisas. E o Senhor é o nosso pastor, e nada nos falte, e que nada falte a você, e nada nos faltará. Porque a nossa fé e a nossa caminhada, crendo nas tuas escrituras, e nós sabemos que o mundo espiritual, nossos olhos não podem ver, mas nós sentimos eles. E a fé é tudo aquilo que nós acreditamos das coisas não vistas. Ela existe, mas o nosso olho não pode ver. Mas nós sentimos, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nós sentimos e sabemos que o Senhor existe. Porque a tua criação existe no mundo. O mar, os animais, o verde, o ser humano, a criação do teu sol, da lua, do mar, de todas as coisas que o Senhor criou nessa terra e no universo. Nós apreciamos, ó Deus. E por isso pedimos aqui, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor abençoe as casas, abençoe os lares, né? Afaste todo o mal, afaste todo espírito maligno sobre as famílias, sobre os casais, marido, esposa, filho, filha, irmão, pai, mãe, tio, né? Pessoas que estão assistindo e aqueles que não vêm assistindo. Pessoas que estão passando por dificuldade financeira, pessoas que estão passando por depressão, pessoas que estão passando fome, pessoas que estão desempregadas nesse momento, outras pessoas que estão tentando até o suicídio, ó Pai. Bata nessa porta,
faça com que essa pessoa desista de se matar, porque o Senhor salva essa alma agora nesse momento, de entregar sua alma a Satanás e seus demônios. Livrai daqueles que estão nesse momento, que estão no corredor da morte nos hospitais, esperando a fila da regulação. Muitos estão no leito de UTI. Muitos estão aí no leito de UTI, na mesa de uma cirurgia. Que o Senhor deu a sabedoria ao homem através da medicina. Que o Senhor possa dar cura, ó Pai. Cura todos os enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão na cadeira de roda, aqueles que estão andando de amuleto, aqueles que estão sofrendo com a AIDS, a diabetes, o câncer, a leucemia, a úlcera, a varíola, a influenza, o coronavírus, pessoas que estão com dor nas artérias, na coluna, nas pernas, pessoas que estão imobilizadas nesse momento. Levante agora sobre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço aqui agora, Pai, o Senhor ilumina, Pai, por essa luz que clareia, por tudo que o Senhor tem feito, e pelo teu poder, Pai, tenha misericórdia sobre essas almas. Eu peço aqui pelos nossos irmãos em Cristo, na fé. Eu peço aqui por todos que estão passando por dificuldade financeira, estão sofrendo, passando perseguição na família, no casamento, no emprego, na vizinhança. Pessoas que estão, nesse momento, nas estradas, nas rodovias, nas BRs. Pessoas que estão agora, nesse momento, no céu, no meio do mar. Pessoas que estão no metrô. Livrar de acidente, de assalto, de toda coisa ruim. Eu peço aqui, meu Pai, pelas creches, orfanatos, asilos de idosos, centros de acolhimento, os hospitais. Eu peço pelas casas de recuperação de drogas, centro de recuperação, pessoas que estão nos presídios presos nesse momento, ó Deus, para que o Senhor possa abençoar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu venha obter o perdão dos teus erros, que aqueles que estão presos inocentemente, que venha aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador e Libertador. E nós sabemos que o caminho é a verdade e a vida é o teu reino. E por isso agradecemos e pedimos aqui. Não porque temos mérito nenhum, mas em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Yeshua, é que nós pedimos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, essa oração aqui desse momento é para você que está aí assistindo, né? Aqui, Bárbara, né, escreveu aqui que vós ameis assim como eu vos amei, disse Jesus, né? Amém. É isso mesmo. Nós estamos aqui nesse momento passando essa mensagem que Deus ele deixou para nós examinarmos todos os dias. Temos a fome e a sede espiritual da palavra, que é as escrituras sagradas. Para a gente periciar, se alimentar, beber dessa água da vida, beber dessa fonte da vida e se alimentar da palavra que é as escrituras sagradas. É o manual que nós temos, que é a Bíblia Sagrada. E nós não podemos deixar que isso a gente perca o hábito de ler diariamente. Você tirar um tempo para você ler a Bíblia e meditar nela todos os dias. Fazer a sua oração pessoal, sua oração pessoal para com Deus, para com o Criador, para que você não perca a sua fé e não perca a sua salvação. Porque esse mundo, esse sistema maligno que está implantado aqui nesse mundo, é para rodear você todo o tempo e lhe laçar e lhe jogar na beira ou no fundo do abismo. Satanás ele não para. Ele sempre está procurando um meio de destruir seus servos. E isso não pode acontecer. Nós temos que ser vigilantes, abrir os olhos e ficar bastante atento a isso. Bom, nesse momento nós vamos ver aí aqui o livro de Lucas, capítulo 22, versículo do 22 ao do 66 ao 71.
Então aqui diz o seguinte: quando o dia amanheceu, reuniu-se a Assembleia dos Anciãos e o povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e eles levaram para o Sinédrio e disseram, né? Se você é o Cristo, diga-nos. Mas se disse, mas, mas ele disse, mesmo que eu dissesse, vocês de modo algum acreditariam. Além disso, além disso, se eu lhe disser e fizer perguntas, vocês não me responderiam. Aos 69 diz aqui. No entanto, agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita poderosa de Deus. Em vista disso, todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? E ele respondeu: vocês mesmos dizem que eu sou. E eles disseram: porque precisamos mais testemunho. Precisamos mais de testemunho. Mais de testemunho, pois nós mesmos ouvimos isso da sua própria boca. Então, aqui foi quando Jesus ele foi preso e foi levado ao Sinédrio para ser subjugado pelos sacerdotes e os escribas que estavam perseguindo, né, que é a Igreja Católica, como hoje em dia é a mesma coisa. Perseguem as pessoas de forma para poder perseguir os verdadeiros cristãos, para não salvar as pessoas da verdade. O Satanás ele faz isso. Ele tudo sabe que tem os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, que estão pregando a verdade para salvar aquelas pessoas dessa prisão, dessa cegueira espiritual. O que é que Satanás faz? Ele usa o império mundial da religião falsa, que é a Igreja Católica, que é a grande Babilônia grande, para perseguir os verdadeiros cristãos e destruir. Vamos ver aqui um comentário aqui que tem aqui. Jeová Deus é o caminho e a verdade e a vida. E quem caminha com Deus jamais estará sozinho na vida. Bárbara Cristina, né? Obrigado. Então vamos lá, gente. O nosso papel como evangelizador, como pregador das escrituras, como profeta, como líder espiritual, né? Como bispo, pastor, missionário, né? A gente tem outros lideranças religiosas, nós não podemos deixar de pregar a verdade. A verdade ela vai ser sempre a verdade. E a palavra de Deus ela nos obriga a gente a pregar, seja nos hospitais, nos presídios, nas creches, nos orfanatos, nos asilos de idosos, nos pontos de ônibus, nos terminais de embarque, no metrô, no ferryboat, até mesmo em qualquer lugar que você estiver. Se Deus deu a você um ministério para você pregar a palavra dele, você tem por obrigação. Você não pode chegar na mão de Deus no dia que você partir, você chegar ao altar de Deus e não oferecer nada para ele. Você tem que oferecer as almas que você procurou salvar. Porque Deus ele deixou um mandamento através de Jesus Cristo. Nós temos que pregar a palavra. O cristão que não prega, ele não é cristão. A fé sem obras, ela é fé morta. Então, o ir de pregar é fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e observando todas as coisas que ele, o Cristo Jesus, nos ordenou. E ele estará conosco até o fim dos dias. Onde tem um ou dois falando da palavra de Deus, o Espírito Santo ele está ali com você. Meus amigos, nós não podemos nos abster
da verdade. Nós não podemos, nós não podemos ter o conhecimento da verdade e ficar só para a gente. Nós temos que passar esse conhecimento. Nós temos que salvar pessoas. Nós temos que fazer com que aquelas pessoas que estão ali, ela não se perca no mundo, porque o nosso papel é isso. Essa é a nossa missão. E a nossa missão é maior do que isso. Entendeu? Então, nós não podemos deixar a obra de Deus. Nós temos que fazer com que ela cresça, com que ela evolua. E é para isso que nós estamos aqui. Então, nós vimos aqui essa leitura da comemoração da morte de Cristo Jesus, né? Que é a celebração do memorial de Cristo, o que foi que o nosso Senhor Jesus Cristo passou na mão dos escribas e dos sacerdotes lá de Roma, né? E que acabaram sacrificando o Filho de Deus. E com esse sacrifício maior, é que nós estamos aqui, como diz o livro de Hebreus aqui, capítulo 9, versículo 12, né? E ele entrou no lugar santo, com sangue de bodes e de novilhos, mas o seu próprio sangue, de uma vez para sempre, obteve para nós o livramento eterno. Então, o livramento eterno é que, sobre o sangue de Jesus Cristo, sobre a morte dele, o nosso jugo foi amortizado, o nosso pecado. E nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que aprender a ter amor entre o próximo. Por mais que aquela pessoa ela não goste de você, ou você não goste dela, ou você não tenha uma empatia com aquela pessoa, mas nós temos que ser perdoador. Você não tem a obrigação de andar com aquela pessoa, mas você tem a obrigação de respeitar, de você perdoar, tirar aquele ressentimento do seu coração. Você não é obrigado a andar mais com aquela pessoa, ou ficar com aquela pessoa com você. Mas você é obrigado a perdoar. Se ela veio de coração e veio se retratar com você, e que ela não faça mais, você aceite o perdão. Porque quem não perdoa, vive com aquele ressentimento eternamente no coração. E aí você não tem paz de espírito. Você não tem paz na sua vida própria. E o próprio Jesus Cristo disse, perdoe 76 vezes mais. Isso não significa dizer que a gente vai perdoar e você tem que andar com aquela pessoa. O que você tem que ceder o que aquela pessoa fez. Só o fato de a pessoa ter tido arrependimento e teve a humildade de chegar até você, se ela cometeu algum erro com você, e pediu desculpa a você, e pediu perdão a você, ela está tendo a capacidade, a humildade, que é para poucos isso, viu, gente? Não é para muitos, não. Não é todo mundo que tem humildade, que tem a simplicidade, porque a humildade é uma qualidade, uma virtude que a pessoa tem. Quando você tem humildade, você mostra qualidade, você mostra superioridade. Você não vai se diminuir, não vai deixar de ser menos você, porque você chegou ali, se retratou com uma pessoa e pediu desculpa, pediu perdão. Não. Você está assim, você está mostrando grandeza e qualidade para Deus. Quando a gente faz isso, agora que você não faça mais, não pratique mais aquilo mais. E não magoe mais a pessoa mais, seja seu amigo, seu irmão, seu parente, sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido, por aí que for. Faça a sua parte. Ore a Deus, peça para que você venha ter o arrependimento de coração. Peça primeiramente perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros, pelo aquele fato que você cometeu e que você, com base em orientação bíblica, você não cometer mais aquilo mais. Você não praticar mais aquilo mais. Para que você não venha ter problemas. E você chegar, aí quando você ora e pede orientação bíblica a Deus, para você chegar até aquela pessoa,
Você já revogou seu espírito do seu erro, você já reconheceu. E aí, o que, é que vai acontecer? Você vai chegar até aquela pessoa e vai fazer sua parte. Se aquela pessoa não lhe perdoar, não se esquente com isso. Você tentou. Você tentou fazer sua parte. Se aquela pessoa não vai aceitar o seu perdão, porque ela é rancorosa ou ele é rancoroso, não importa. Você fez sua parte. O importante é que você fez sua parte. E Deus, ele quer o quê? Ele pede para a gente mostrar humildade. Ele pede que a gente faça, seja humilde para Deus. A humildade é uma virtude, é uma qualidade. Entendeu? Quando você mostra humildade, você mostra superioridade. A superioridade não significa dizer que você pedir perdão, pedir desculpa, não significa dizer que você vai se diminuir, você vai ser, você está se diminuindo, está sendo pior do que ele, não. Pelo contrário, você está mostrando que você tem qualidade, está mostrando que você é superior. Então é isso que a gente faz, principalmente aqueles que nos escarnecem, aquele que sempre está querendo escarnecer o povo de Deus. E perseguições ao povo de Deus nós vamos ter sempre. Sempre nós vamos ter. E toda a bandeira que nós carregamos de Jesus Cristo, consequentemente, você, você vai ser perseguido de toda forma. Se você participa de um grupo político, ou você é político, se prepare. Você vai ter represália com você. Porque Satanás ele vai botar pessoas para querer tirar seu juízo. Né? Se você trabalha em um órgão público, ou você tem um status de alguma coisa, alguém vai querer armar alguma situação contra você. E você tem que estar preparado, vigiar e estar ao seu redor, para que você não venha e cair no laço de Satanás. Quando não é isso, sabe o que acontece? O diabo ele bota uma mulher para desviar você do seu casamento, bota uma amizade que aparentemente parece ser boa, mas na verdade vai lhe desviar para o erro, coloca alguma coisa interessante para você cometer alguma coisa errada, está envolvido com coisas ilícitas, para que você venha cair no erro. Então, o nosso inimigo original, Satanás, o diabo, ele trabalha dia e noite para nos destruir e para armar laços para destruir a sua vida. Qual a primeira coisa que ele faz? Ele quer destruir a sua vida conjugal. É o seu lar familiar. Quando ele não consegue destruir a sua vida conjugal, o que é que ele faz? Ele simplesmente ele vai pegar um filho seu, colocar nas drogas, e se envolver com mais amizades, né? Aí quando você para pensar, você já está com o seu filho envolvido ali. É porque você é mau pai, mau mãe? Não. Você dá orientação, dá ensina, dá educação, ensina bons valores, ensina o que é certo, o que é errado, ensina. Mas por que o filho se envolve com isso? Né? Justamente amizade, mais influência. Aí começa assim. Então, tenhamos muito cuidado com o laço de Satanás. Porque nós sabemos que tudo que acontece hoje é conveniente da gente estar praticando qualquer coisa, você está caindo no erro, você está praticando o erro e você não está percebendo. Quando você acorda que você vai se dar por conta, você já está envolvido, enlaçado na coisa errada, e aí muitas vezes envolve pessoas que você até gosta, e aí você, se você não acordar enquanto é tempo, pode ser tarde demais. Mas se você dá aquele freio, disser assim, olha, está errado isso aqui, vou parar aqui, e aí você faz isso.
Meus amados, nós vamos colocar um vídeo agora falando sobre Jesus Cristo respondendo, batendo de frente com os escribas, os fariseus. Vamos ver aqui. Esse vídeo é muito importante. Vamos lá ver eles aqui. Vamos ver se... Veja aí. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Bom, acabamos de ver aí o livro
vídeo, né, falando que Jesus Cristo ele confrontou aí os escribas e os fariseus, os sacerdotes no passado, e nós também sabemos que tudo isso aconteceu lá atrás. E Jesus Cristo teve que passar. Né? Ainda assim, depois da morte de Cristo, os discípulos que ficaram vivos sofreram perseguições terríveis, mortes cruelmente brutais que os discípulos de Jesus Cristo teve. E Satanás perseguiu de tal forma todos os apóstolos de Cristo, foram mortos de forma brutais, cruéis, de forma que não mereciam ter morrido dessa forma. Então, tanto sim que nós temos um relato de um vídeo que nós colocamos até na própria igreja missionária, falando sobre isso, né? Sobre o fim dos 12 apóstolos de Cristo, que cada um morreu de uma forma terrível. Né? E nós temos que estar aqui e estamos vendo essas perseguições hoje em dia, mesmo no século milenar que nós estamos vivendo. As perseguições de alguns países com algumas organizações religiosas, dos verdadeiros servos de Deus. E esses governantes mundiais estão sendo conduzidos a isso pelos clérigos da Igreja Católica. Né? Porque por trás da Igreja Católica está Satanás e seus demônios. Né? E os governantes malignos, né? Que perseguem as pessoas e os servos de Deus. Nesse momento, eu gostaria de vocês abrissem sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 22 ao 23. E nesse texto bíblico que nós vamos ler aqui, nós vamos abordar dois pontos. Esses dois pontos falam sobre o pecado e a morte. E é importante que vocês atentem-se sobre esse texto, porque, e até anotem em Romanos 6, 22 e 23, para uma meditação, né? Até para vocês meditarem, pesquisarem, para vocês depois ler com calma. É muito importante nós estarmos atentos a isso. Né? Então vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 22 ao 23, diz o seguinte aqui. Mas agora, tendo sido libertados do pecado e tendo-vos tornado servo de Deus, tende no vosso fruto para a santificação, por fim a vida eterna. Aí o 23 ele diz aqui o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, o salário pago pelo pecado é a morte. Mas o dom de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, porque o salário do pecado é a morte, o salário pago pelo pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se nós sabemos disso, em virtude disso, tudo que está aqui, o que é que resta para você que está assistindo se batizar, servir a Deus e adorar a Deus no tempo do O tempo é agora. Não espere para amanhã, não espere para depois de amanhã, nem nada disso. Procure a igreja missionária cristã do Reino de Deus, entre em contato através do Messenger da página ou até do nosso e-mail sosajudaespiritual@gmail.com. Entre em contato conosco que nós vamos dar palestra de estudo bíblico para você, que é para você aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Libertador.
para que você venha a você ter, não perder a sua salvação. Porque essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho. E que você venha caminhar com a gente. O trabalho, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de trabalhadores para a colheita. Nós vamos escolher quem? Vamos escolher pessoas do mundo para o reino de Deus, para salvar para o reino de Deus. Nós precisamos do seu apoio, você está aí. Né? Interessante que você tire tempo para ler as Escrituras, né? Para que você possa ter tempo para isso. A palavra de Deus, ela é viva e exercício. Vamos ler um outro texto aqui. É importante também para que você possa acompanhar esses textos. O livro de Isaías 55, versículo 6, ele diz aqui o seguinte: buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque enquanto ele está próximo. Então, aqui Deus diz o quê? Que ele busque a Deus, busque a ele. Buscai ao vosso Senhor, Deus e ao Jeová Deus, enquanto ele pode ser encontrado. Se você está sentindo que Deus ele está distante de você, invoque enquanto ele está próximo. Chame-o a ele no momento que você sentir a ausência de Deus na sua vida. Né? E Isaías 55, versículo 5, diz aqui também: eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, nações que não te conhecem, a ti correrão por causa do Senhor de Israel, porque ele tem te glorificado. Né? Então, aqui é o livro de Isaías, o profeta Isaías disse isso no passado. E completando aqui, ele diz no versículo 6, buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque enquanto ele está próximo. Então, você está vendo aí que o nosso Deus Todo-Poderoso ele está com a gente. Basta você acreditar e ter fé que nós estamos aqui. Meus amados, nós estamos chegando a 7 minutos finais do nosso culto. Eu quero deixar aqui uma exclamação. Né? Aproveite a Semana Santa para poder você se retratar. Os marido, esposa, marido, irmão, irmã, pai, filho, filho, pai, né? Se retratar com seu vizinho, com seu amigo e com quem quer que seja. Não porque é a Semana Santa, mas sim porque nós precisamos viver em paz, viver bem com o nosso próximo. Não adianta a gente estar aqui pregando a palavra se você tem algo a resolver. O próprio Jesus Cristo, no passado, ele disse na congregação, antes de entrar, queria palestrar, queria ter a reunião ali, na Assembleia dos Anciões, ele disse claramente: se você tem um problema com seu irmão, vá, resolva e faça as pazes. Não deixe nada disso, até porque nós que conhecemos a verdade, nós não podemos, de hipótese nenhuma, nós não podemos de maneira nenhuma a gente estar de mal com o nosso próprio irmão, seja ele de sangue ou irmão na fé em Cristo, certo? E, infelizmente, nós estamos vendo aí a política e outras coisas que acontecem. Alguns servos de Deus aí, pessoas conhecidas da mídia, sendo perseguidos, né? Sendo escandalizado até coisas aí em matérias de site, de jornal.
perseguição está a todo lado, a todo tempo. E nós não vamos tolerar, seja ele de ministério, organização religiosa qual for. A palavra de Deus ela é uma só. O Deus é um só. E a Bíblia, as Escrituras Sagradas é uma só. Não existe duas Bíblias, não existe dois deuses. Não existe isso. Existe Pai, Filho e Espírito Santo. Jeová Deus e Al, Jesus Cristo que reina no reino do Pai, e o Espírito Santo que opera sobre os filhos de Deus. E aqueles que buscam a Ele. Não existe dois deuses. Então, nós estamos vendo cenário aí de coisas que estão acontecendo aí na mídia, baiana, tudo, né? Tenho acompanhado algumas coisas de alguns municípios aí da política de Itaparica, Veracruz, Salvador, Lago de Freitas, né? De polêmicas que botaram em redes sociais aí um determinado bispo de uma igreja, né? Que, querendo ou não, ele faz o trabalho da obra. Então, acho que a perseguição está em toda parte. Infelizmente, a gente não está escape de passar por isso. Eu já passei por isso e todos têm o direito de passar. Agora, quando você passa, você tem que provar provar a sua inocência, provar que você é uma pessoa direita, né? Porque armar situações para querer sujar o nome das pessoas, todo mundo faz. Mas quando você é direito, você é correto, você bota a sua cara para bater, simplesmente as pessoas elas vão dar credibilidade a você pela sua seriedade. E quem é correto é correto, quem é sério é sério, né? Então nós sabemos disso. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo um mundo já no poder do maligno. É um querendo devorar o outro. Infelizmente é isso. Mas eu quero aqui agradecer a todos, né? Eu quero aqui agradecer, nós estamos no fim. Vamos encerrar com a oração e vamos concluir com o clipe das Três Coroas do Rei Jesus Cristo. Eu espero que vocês tenham um início de semana de paz, tranquilidade, com amor no coração, pé direito, paz no coração. Antes de sair de sua casa, faça oração, peça a Deus que ilumine os seus caminhos, ilumine a sua vida. Eu abençoo aqui, peço aqui em nome de Jesus Cristo, Shalom Adonai, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos encerrar com a oração final e vamos concluir do Rei Jesus Cristo, as três coroas aí, né, de Marco Aurélio, né? Oremos. Pai amado, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Tu és Deus da eternidade, Tu és Deus de todo poder. Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és onipresente, Tu és onipotente. Tu és os Deus dos deuses. E antes de Ti não houve outro Deus, nem depois de Ti. Tu és o Deus da eternidade, é o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés, de Abraão. Deus dos nossos antepassados, Deus dos nossos dias. É o Deus da providência, é o Deus que proverá todas as coisas na nossa vida. Então eu peço aqui, ó Pai, obrigado por tudo. Em nome daquele que Tu enviaste para a nossa salvação e redenção. Aquele que morreu, que remiu nossos pecados, nossas enfermidades, através do derramamento do Teu sangue. O Teu Cordeiro, o Teu Filho Jesus Cristo, está reinando diante do Teu trono. O Yeshua, Rei do Teu reino, ó Deus. Que o Senhor abençoe a todos que estão assistindo aqui. Que o Senhor dê uma semana de paz e tranquilidade. E que o Espírito Santo entre e abençoe as casas, as famílias. Que todos possam estar bem e com a proteção e com as bênçãos do Senhor. E por isso agradecemos aqui, pedimos, não porque temos mérito algum, mas em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meus amados, eu quero aqui agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom início de semana, na proteção e na fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Jeová Deus, e Shalom Adonai para vocês. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador.